Resumo da novela Quem Ama Cuida. Só que antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário. Com essas ações vocês ajudam no crescimento e fortalecimento do nosso canal aqui no YouTube. E a melhor parte é que não vai te custar nada. Turma, também vou pedir para vocês se inscreverem no canal, nossa meta é de 5.000 inscritos. Família, essa meta tá pertinho de chegar. Então eu conto com a ajuda de vocês. Isso. A viagem mostra Ademir preocupado com o comportamento confuso de Arthur diante do juiz, enquanto Diná ameaça demitir Adriana. Sem saber que Pilar colocou um tranquilizante, Tilde toma o suco de laranja de Arthur. O juiz aceita o pedido de Ademir para adiar a audiência, e Otoniel comenta com Elisa sobre a mulher que apareceu na barraca de flores. Adriana descobre que foi Pilar quem sabotou o suco de Arthur, enquanto Arthur demite Ingrid para atingir Pilar. Pedro procura Ademir para contar sobre a gravidez de Bruna, mas Ademir acaba sendo ameaçado. Em seguida, o carro de Pedro é fechado propositalmente por outro veículo e capota. Arthur pede Adriana em casamento e afirma que deseja deixá-la como única herdeira de sua fortuna. O médico informa a Carmita que Bruna precisará fazer exames, e Elisa passa mal. Pedro reage ao descobrir que Bruna nunca esteve grávida. Adriana conta a Elisa sobre o pedido de casamento de Arthur. Pedro termina com Bruna, e Adriana afirma a Arthur que não pode aceitar a proposta de casamento, chegando a cogitar interromper a fisioterapia. Otoniel invade a casa de Arthur e ameaça o joalheiro diante de Adriana. Arthur não consegue explicar suas verdadeiras intenções para Otoniel. Bruna culpa Carmita pelo fim do relacionamento com Pedro. Rosa afirma que Arthur não poderia ter escolhido pessoa melhor do que Adriana para dar uma lição nos irmãos. Pilar comemora a reação de Otoniel ao pedido de casamento, enquanto Brigitte pega o celular de Ingrid e envia uma mensagem para Guilherme fingindo ser a irmã. Ademir avisa ao homem que o ameaçou que o processo mudou de juiz e que conseguirá cumprir o combinado. Elisa procura Arthur para descobrir suas intenções com Adriana, mas desmaia durante a conversa. Arthur decide pagar os exames de Elisa e a leva ao hospital. Otoniel comenta com Adriana que gostaria que a neta se casasse com alguém como Pedro. Maurício, o mau, tenta convencer Adriana a aceitar o casamento com Arthur. Fábia leva Felipe para comprar um carro usando um dinheiro recebido por Ulisses, mas Ulisses perde tudo em apostas. Edvaldo se magoa com o tratamento recebido de Arthur. Arthur aconselha Pedro a se afastar de Bruna. Otoniel se assusta com outra aparição repentina de Francesca. Elisa recebe alta do hospital. Ademir pergunta a Pedro se ele aceita advogar para um cliente do escritório, e Adriana finalmente aceita se casar com Arthur. Arthur se emociona com a decisão de Adriana. Pedro aceita assumir um caso do escritório de Ademir, embora desconfie da situação. Bruna pede emprego a Tiago. Arthur reúne os funcionários para anunciar o casamento com Adriana, deixando Diná arrasada. Adriana pede apoio de Elisa. Pedro confessa a Kleber que sente atração por Adriana. Ulisses devolve o carro comprado por Fábia para Felipe, e Otoniel fica revoltado ao descobrir que Adriana aceitou o casamento. Elisa tenta tranquilizar a filha, enquanto a família de Arthur reage ao anúncio da união. Aqui uma dica importante. Você quer saber em primeira mão o que vai acontecer nos próximos capítulos da sua novela favorita? Os meus canais, Amamos Novelas e Novelas da Globo, vai antecipar em primeira mão os resumos do que vai rolar em todas as novelas da televisão brasileira. Então, para ficar por dentro de todos os spoilers, é só clicar no botão inscreva-se e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Ah, agora eu entendi! Arthur comunica à família que Adriana será sua única herdeira. Pilar afirma que continuará tentando provar que o irmão está senil. Tiago comenta que só conseguirá subir na empresa após a morte de Arthur. Ulisses surpreende a família com decisões envolvendo o dinheiro que ganhou de Arthur. Otoniel decide sair de casa, deixando todos abalados. Arthur consegue se livrar das acusações de Pilar durante a audiência. Enéas encontra uma pensão para Otoniel, Francesca se sensibiliza com a tristeza dele, e Carmita procura Arthur tentando fazê-lo desistir do casamento. Carmita se sente humilhada por Arthur. Pilar e Ulisses dizem que não irão ao casamento.
Tom ofende Helenice, e Enéas se preocupa com o estado de Otoniel. Adriana discute com Diná, que promete se vingar. Pilar e Ulisses acabam mudando de ideia sobre comparecer à cerimônia. Pedro fica em choque ao descobrir que Adriana é a noiva de Arthur e revela que a ama. Durante o casamento, falta luz no prédio de Arthur. Adriana rebate as acusações de Bruna e entra em desespero ao encontrar Arthur caído na calçada. Pilar acusa Adriana de ter empurrado Arthur, enquanto Pedro decide apoiá-la. Adriana afirma a Elisa que Pilar só ficará satisfeita quando conseguir colocá-la na prisão pela morte de Arthur. Ulisses mente para Fábia, e Pilar reúne Ulisses, Silvana e Diná para combinar os depoimentos que darão à polícia contra Adriana. O investigador informa ao delegado que o laudo preliminar indica que Arthur foi empurrado. Pedro comenta com Kleber que, depois dos depoimentos, Adriana se tornou a principal suspeita pela morte de Arthur. Pilar pede a Ademir que represente a família Brandão contra Adriana. Pilar exige que Ademir use seus métodos para condenar Adriana. Adriana recebe nova intimação para depor. Otoniel tenta convencer Adriana e Elisa a deixarem o apartamento de Arthur e retomarem a vida simples de antes. Pedro conta a André como conheceu Adriana e se apaixonou por ela. Dora comenta com Fábia sua preocupação com a volta de André ao Brasil e Tiago deixa escapar para Silvana que acredita que alguém da família Brandão matou Arthur. Fábia descobre que Ulisses mentiu sobre onde estava na noite da morte do irmão. Pedro avisa Adriana que será seu advogado de defesa. Pedro deixa claro para Adriana que enfrentará o próprio pai para defendê-la. Fábia comenta com Dora que Ulisses está escondendo algo. Francesca consola Otoniel. Adriana pede para o avô voltar a morar com a família, afirmando que precisa dele por perto. Helenice conversa com Rosa sobre as dificuldades do casamento com Tom, embora acabe defendendo o marido. Bruna procura Ademir para ajudá-la a se reaproximar de Pedro, e ele pede em troca que ela convença Pedro a abandonar a defesa de Adriana. Ademir procura Pedro, enquanto Otoniel retorna ao apartamento de Arthur dizendo que aceita voltar a morar com a família. Adriana e Elisa comemoram a volta de Otoniel. Ademir tenta convencer Pedro a desistir do caso. Adriana oferece a Otoniel o quarto de Arthur. Diná avisa Pilar que Adriana foi até a joalheria. Tom pede desculpas a Helenice. Pilar aparece na joalheria e acusa Adriana de ter matado Arthur. Ulisses demonstra culpa. Pressionado por Fábia, Ulisses mente novamente e afirma que estava fazendo tratamento com um psicólogo. Pedro prepara Adriana para o novo depoimento na delegacia. Adriana avisa o delegado que está pronta para responder às perguntas. Adriana se sente desconfortável diante do delegado. Elisa divide sua preocupação com Tilde. Otoniel visita o túmulo de Arthur. Rosa alerta Helenice sobre Tom. Ademir comenta com Dora que sabe como afastar Pedro da defesa de Adriana. Elisa vai para o sítio de Enéas com Mau. Carmita incentiva Bruna a sair com Tiago. Adriana e Otoniel seguem para o sítio para cuidar de Elisa, que passou mal. Pilar vai até a delegacia e afirma que Adriana fugiu. Lembrando que os resumos podem sofrer alterações de acordo com as edições feitas pelas emissoras. Se essa informação foi útil... É mesmo, é? Se essa informação foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário. Isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo aqui no YouTube. Também vou pedir para compartilhar o nosso trabalho nos grupos de Facebook e WhatsApp, e também com alguém que curta novelas. Eu conto com a sua ajuda. Um forte abraço a todos vocês.